Hoje no quadro Meu Jardim, estou aqui com a Rojane, assim, de fundo pro quadro é uma trepadeira. Quem não gosta de uma trepadeira na parede da casa ou em cima de um pergolado? Eu sou uma que eu falo, meu Deus, como será que a gente faz para conservar, para plantar, para cuidar? Hoje essa é a dica, né, Rojane? A dica que nós escolhemos essa semana foi das trepadeiras mesmo, porque tem muita gente que ainda tem isso como mito. Onde que eu vou plantar a trepadeira? O que ela precisa? Ela vai se enrolar? Às vezes a pessoa só acha bonita, foi numa casa, achou bonita, mas ela quer usar ela de outro jeito na casa dela. Precisa se informar realmente, porque a gente tem muito tipo de trepadeira, elas são todas muito bonitas, florescem demais quando bem cuidadas. As raízes, elas espalham ou não? Não são agressivas as raízes, porém cada uma tem um jeito. Por exemplo, essa que é a nossa falsa vinha, está sendo muito procurada agora, porque realmente ela fechou rápido o meu muro. Bonita, perde pouca, assim, ela perde folha, mas não exige muito cuidado, ela não precisa de tanta poda. Mas a pessoa tem que saber que no inverno ela troca as folhas. Não fica tão bonito. Ela não fica tão bonita, ela faz um pouco de sujeira, apesar que folha não é sujeira, mas... Então assim... Tem gente que corta a árvore porque suja. Porque suja, é um absurdo. Então não serve para ter trepadeira. Não, essa trepadeira no caso não. Mas tem outras também, que nem aqui na loja eu tenho 2 tipos de trepadeira e elas são de 3 na verdade, que é a falsa vinha, que cresce na parede, precisa de pouca poda, ela tem aquelas garrinhas na raiz e ela aqui, vai ó. mudando. A parede precisa ser assim, áspera? Não é que precisa, mas ela cresce mais rapidamente nas ásperas. Outro tipo de trepadeira é o sapatinho de judia. Ah, lindo. Tem um pergolado, né? A maneira mais apropriada para cultivar o sapatinho de judia é numa pérgola ou no varal, que eu costumo dizer. Então ela não pode crescer uma fileira em cima da outra, senão ela acaba tampando as flores. O ideal é que ela cresça num pergolado, num carramanchão, e daí ela vai cobrir uma área. E eu tenho aqui também o clerodendro, que é essa da fachada, que ela vai se enrolando no arame. Então essa já pode crescer uma parte em cima. Daquela folha vermelha. A flor vermelha. O clerodendro fica quase o ano todo florida. Ela fica florida em maior quantidade agora, em setembro, primavera, tudo até o final do ano, janeiro, fevereiro ainda temos. Depois, no restante do ano, ela ainda assim dá flor, mas numa quantidade menor. Sabe que eu gosto daquela amor agarradinho, que é aquela cor de rosa? Linda, amor agarradinho tem ela tanto simples como dobrada. São trepadeiras mais antigas, assim, essa também é do tempo da avó, dificílima de tirar muda. Então isso é uma dica, quem quiser tirar muda de alguém, de amor agarradinho, você vai observar que no tronco lenhoso dela solta a gente costuma falar nó, é como se fosse uma batata. Aquilo ali é a muda, você precisa cortar aquele pedaço e pôr para brotar. Essa trepadeira aqui tá plantada onde? Ela está plantada no chão. Isso é uma coisa muito interessante de dizer também. Tem gente que quer muito ter uma trepadeira em casa e vem me perguntar se colocar num vaso grandão ela vai crescer. Não, porque a trepadeira precisa de terra. Se você quer uma trepadeira frondosa, eu recomendo sempre que seja quebrado um pedacinho de 20 por 20 e pode plantar no chão. O lugar apropriado também é o lugar que tenha mais sol, porque tudo que dá flor precisa de sol para florescer. Tudo que dá flor precisa de sol para florescer. Então precisa escolher aquele cantinho do quintal ou da varanda que bata mais sol para colocar sua trepadeira. Agora, o bom da trepadeira é que o ambiente fica mais fresquinho, né? Ele fica fresquinho, ele atrai borboleta, beija-flor, passarinho, é uma alegria, o espetáculo das flores. E daí eu bato de novo na tecla. Procure sempre uma pessoa especializada a hora que você decidir aonde você quer pôr a trepadeira, porque tem as trepadeiras que se enrolam sozinhas, como é o caso do sapatinho de judia, o clerodendro, o próprio amor agarradinho, entre outras, a hipomeia, a congeia, que é linda, dá uma flor azul, e tem os jasmins, todos se enrolam sozinho. Mas tem, por exemplo, a 7 léguas, que é cor-de-rosa, e ela precisa ser conduzida. A primavera precisa ser conduzida. Então, de repente, se você planta uma primavera num muro muito alto, você já tem que saber que de tempo em tempo alguém vai ter que subir e amarrar. Então, isso exige um pouco mais de cuidado. Então, tem jeito de você ser informada antes de plantar. Não adianta, depois de 2, 3 anos, você não ficar satisfeita com aquilo. Outra coisa que eu vejo muito que acontece aqui na loja, as pessoas vão viajar,
para Campos de Jordão agora no inverno. E lá tem uma trepadeira que é muito típica de lá. E ela dá uns cachos lilás. Aqui em Mococa ela não dá flor, porque ela é de frio, ela é de lá do frio. Não adianta. E daí esses dias veio um moço aqui com a foto da dele, ele falou, faz 5 anos que eu plantei, ela nunca floresceu. E daí ele acabou que tirou, ela já estava linda, frondosa, mas nunca deu flor. Glicine ela se chama, tem ela branca e tem ela azul. Quem já foi em Campos sabe do que eu tô falando, ela é um espetáculo lá nessa época, mas aqui em Mococa não dá, então é uma... Mas quem estiver assistindo que morar num lugar mais frio... Claro, eu acho que em Minas ela já vai, assim, aqui perto, porque é um pouco mais frio que aqui. Então, essa é uma dica também. Então, mesmo que você quer muito colocar, procure uma pessoa antes para se informar. A trepadeira é um espetáculo, não precisa ter medo de plantar perto de casa. Só tem uma que é perigosa, que é aquela unha de gato, aquela que cresce na parede, de uma folhinha pequenininha que precisa ficar podando. É bom para proteger a casa, né? A trepadeira sim, tem algumas que tem espinho e tudo. Então assim, se informe antes, mas tenha sim, porque é um espetáculo da natureza, ela tá florida sempre. E não precisa ser a parede inteira, de repente você pode pôr trepadeira assim num espaço só, né? Claro. Tipo uma moldura. É, tem as mais frondosas, as menos frondosas, que nem se você quiser um jasmim, uma coisa mais só para dar uma moldura realmente numa janela ou numa porta, tem. E daí a gente pode ter dicas, assim, passar para vocês dicas de suportes que podem ser adaptados para essa trepadeira correr. Então vale a pena apostar na trepadeira, ela é muito bonita, é um espetáculo à parte. E olha que legal que você pode fazer o que a Rojane fez. Onde ela tá plantando as trepadeiras, ela põe umas florzinhas para manter a umidade. Olha só que bacana. Olha isso aqui, mostra a parede aqui. Rafa, olha, tá vendo? Ela vai grudando. Muito legal. É um espetáculo à parte mesmo, como a Rojane disse.